amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon, através da nossa fanpage e Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, engenheiro sanitarista Eduardo Pacheco. Prazer tê-lo aqui, Eduardo. Prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Você é diretor do portal Tratamento de Água. É um website técnico, né? Na verdade tem mais um que chama saneamentoBásico.com.br. E para o nosso setor, a gente tem 2.000 visitas por dia em cada um deles. É voltado para o pessoal que trabalha, engenheiros técnicos que trabalham com águas efluentes específicas. É bem técnico. O saneamento básico é um pouco mais de notícia do setor, né? A gente envolve água efluente, resíduos sólidos urbanos, meio ambiente em geral. E, em paralelo, também eu tenho uma empresa de engenharia, eu continuo fazendo projetos de saneamento, agrofishing, plantas. Enfim, mexo com isso já há 32 anos. Maravilha. Também conosco o advogado Dr. Francisco Arrighi. Prazer tê-lo aqui, Dr. Arrighi. Prazer todo meu. Pude vir aí do Rio de Janeiro para poder colaborar. O senhor está chegando do Rio para participar do nosso Gente que Fala. Perfeitamente, foi um convite que eu recebi com muito prazer e estou aqui para poder dar toda a informação que o nosso ouvinte precisar. O senhor, a sua área é... tributária. Eu sou diretor, presidente da empresa Fradema Consultores Tributários, com aproximadamente 500 funcionários, 170 advogados, espalhados em 11 filiais pelo Brasil afora. Quando quer falar de repatriação, tem que procurar o senhor. Repatriação, tudo que for tributo, 42 anos de experiência na área tributária. Que maravilha. Grato por ter encontrado tempo na sua agenda para vir do Rio de Janeiro participar. Muito obrigado. A declaração de imposto de renda. Pois é, eu ia até aproveitar. É que neste momento é um momento bastante difícil. Africana e Afrodescendente, um nome grande, porque o livro é grande, é uma pesquisa que envolveu muitos... 11 anos de pesquisa. 11 anos? 11 anos. Há 21 anos que eu tenho contato com o tema, e há 11 anos que eu escrevi este livro, e que finalmente ele foi lançado ontem na Livraria Cultura. Foi um grande sucesso. Que maravilha, parabéns. Muito obrigado. Depois a gente fala mais sobre o teu livro. Repete o título para mim. Gênios da Humanidade. O final do programa vai ser difícil. Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. Ok, reforma trabalhista. Vamos falar sobre reforma trabalhista. Deputado Rogério Marinho, PSDB, apresenta hoje a versão final da proposta da reforma trabalhista. Ele é relator. Altera mais de 100 artigos da CLT, cria ao menos 2 modalidades de contratação, a de trabalho por jornada de serviço e o teletrabalho. Eu quero entender aqui, ele apresenta para o partido ou apresenta não? Ele apresenta ao Congresso o projeto de lei. Precisamos demais desse projeto. O Brasil é um dos países do mundo com o maior volume de reclamações trabalhistas do mundo. Isso é um absurdo. Mas o Brasil seria um dos únicos com lei trabalhista, com tribunal trabalhista, seria isso? Também, sim. É um país com muitas diversidades na área jurídica e aonde o empregado acaba causando mal, muitas vezes, àquele que dá emprego a ele, e com isso o empresário acaba recuando. Então, esse projeto aqui que vai beneficiar também os empregados em algumas partes, mas também vai dar uma modulação melhor nessa CLT, nossa, que precisa de muitas adaptações, com o trabalho terceirizado, com trabalhos temporários, precisa de muita adaptação, e senão os empresários recuam cada vez mais nas contratações. Eduardo, esse trabalho, fala-se tanto em reforma da Previdência, reforma disso, reforma daquilo, de repente jogaram a reforma trabalhista. Cortou a fila de todo mundo.
A reforma trabalhista de previdenciária é muito mais difícil, que tem uma gama de pessoas que vão... Não sei se me expressei direito, mas está todo mundo falando muito mais, da previdência. mas eu diria que cortou a fila. Ambas são muito necessárias. Se você fizer uma conta simples da previdência de alguém que contribui ao longo de 35 anos e somar quanto ele pagou e a projeção de vida dele posteriormente, essa conta não fecha. E ela precisa fechar, porque o governo tem que pagar. A Previdência tem que pagar. Então, é preciso que as pessoas entendam que essa conta tem que fechar. Né? Não há possibilidade. Essa questão trabalhista... Eu perguntar para você como empresário, você tem condições de ter uma visão daí? Porque, assim, com a crise econômica, você faz menos obras, você tem menos trabalho, as empresas ficam com dificuldade de contratar, de manter o pessoal, o custo fixo é caro. E aí, o ideal da nossa área é você não ter o custo fixo, é o custo variável. Então, você subcontratar projetistas, enfim, terceirizar o trabalho o máximo possível. Porque tentar manter uma equipe em qualquer empresa de engenharia, fabricante de equipamento, o custo fixo é muito elevado e ninguém consegue manter um fluxo de obra o tempo todo, principalmente na crise, né? Pois é, Eduardo. Inclusive também tem o final da desoneração, que é um outro problema para o setor de construção civil, que a partir de julho ele se encerra, quando os custos voltarão ao normal, no momento que há uma crise muito grande, do setor de construção civil também, e neste momento a desoneração está acabando. A desoneração tinha que permanecer mais uns 2 anos para ver se a crise dava uma pequena diminuída, para ver se com isso a gente pudesse ter uma melhora no emprego e tudo mais, porque a desoneração vai representar uma diminuição de contratação com certeza absoluta. Carlos Machado, você como historiador. Na minha visão, nós estamos retornando ao período da Primeira República, 1889, 1930. Um período onde os trabalhadores e trabalhadoras não tinham praticamente direitos. Então, eu noto que está se destruindo toda uma legislação, todo um aparato de benefícios aos trabalhadores que foram conquistados ao longo de décadas. Eu nasci em 1970, nem os generais presidentes da República da época fizeram algo semelhante ao governo Michel Temer. Eu acho isso impressionante. Você está fazendo uma comparação com uma época escravagista, então não, já uma época... falar em direitos trabalhistas daquela época, não, já 1879, final do período escravocrata, início de industrialização forte, imigração, retirada entrada da população negra no mercado de trabalho de uma forma muito precarizada. Houveram muitas rebeliões nesse período, principalmente nos anos 1900, até 1930. Houve muitas revoltas. Teve a grande greve geral de 1917, que completa 100 anos esse ano. Então, as condições dos trabalhadores e trabalhadoras daquela época eram terríveis. E eu estou percebendo que o mercado os empresários estão querendo retomar essa época, destruir esse período de proteção trabalhista. Nós vamos ficar numa situação muito precária, muito precária. As pessoas vão morrer sem conseguir se aposentar. Então, assim, para mim, esse é o pior dos mundos. Mas você está falando da reforma previdenciária, não da trabalhista? Todas as reformas que esse governo Temer está fazendo. Mas qual é o benefício que está sendo retirado da trabalhista que choca? Para mim, nenhum. Só na questão do aumento do tempo para se aposentar, principalmente das mulheres, está havendo uma perda efetivamente previdenciária. Na trabalhista, haverá sim perdas, porque eles criarão algumas coisas ligadas à terceirização. A terceirização, muitos comandos trabalhistas entendem que isso vai diminuir o emprego efetivo. Então, a terceirização no Brasil é uma realidade. E quase que no mundo inteiro também. Agora, é preciso de adaptar a lei ao momento atual, porque as empresas terceirizadas, no modelo que estão, também não aguentam. E ficam devendo tributos, ficam devendo previdência e outras coisas mais, e isso vem aí para dar uma regularizada nisso, que é o que a gente espera. Eu concordo com o meu colega, mas há coisas
que nós precisamos saber que a vida está tendo há mais longevidade, as pessoas estão vivendo mais, com isso o governo tem que pagar mais aposentadoria, então isso tem que ser adaptado ao longo do tempo, é o meu entendimento. Dr. Francisco Arrighi, quando eu falei que a reforma trabalhista passou na frente da Previdência, né, ninguém falava em reforma trabalhista. Aí veio a legalização da terceirização, não sei se é esse o termo correto, de legalização da terceirização, que no meu entendimento pulveriza direitos de trabalhadores. Eu deixo de registrar alguém, se fosse um empresário, não preciso mais registrar em carteira, eu terceirizo tudo. Então o direito do trabalhador fica pulverizado. É verdade, eu concordo com você, precisa ver como é que isso vai ser bem elaborado, já existem textos sobre isso, de propostas disso dos deputados, eles estão estudando isso precisa realmente ser respeitado os direitos deles, mas a terceirização é uma coisa que já funciona no Brasil, meio que de forma ilegal. Então, é uma adaptação e uma regularização disso de uma forma mais efetiva, para que todos possam recolher os seus tributos, suas contribuições, para que o governo também arrecade e possa bancar essa roda da Previdência e do trabalho. Doutor Francisco Arrighi, esse é um outro assunto, vou abordar um outro item aqui, que também é a tua área, que é repatriação de ativos, o nome é bonito, repatriação de ativos não declarados mantidos no exterior. E o governo imagina que possa equilibrar suas contas. É a Lei 13.428/17, publicada no dia 30 de março de 17, e que tem vigência até o dia 31 de julho de 17, ou seja, as pessoas poderão repatriar os seus recursos. Esse período não é curto? É 120 dias, a outra só foi 30 dias, ainda ficaram falando que iam prorrogar, muita gente não conseguiu, então essa abertura era necessário para que as pessoas pudessem repatriar. Eu quero informar, esclarecer os nossos ouvintes que repatriar não quer dizer trazer. Repatriar não tem conectividade com trazer. Repatriar quer dizer regularizar. Você pode ser proprietário de um imóvel ou de recurso no exterior, mantê-los lá fora, da mesma forma como que estão hoje, porém o governo brasileiro passa a ter controle total e absoluto, e você pagou os tributos incidentes sobre aqueles recursos. Isso que é repatriar, o que a lei prevê. Mas o que a gente imagina é que o cara vai chegar lá no banco, sacar um dinheirão que ele tem lá e depositar numa instituição brasileira. Não é essa a imagem que a palavra, por isso que eu quis explicar. Perfeito. Eu sou questionado a todo instante sobre isso, que repatriar não é trazer. Repatriar é regularizar. Por isso que o programa chama Programa de Regularização Tributária. Eu posso, inclusive, ter dinheiro no banco lá e só dizer pode, que eu você tenho. Pode, qualquer brasileiro pode legalmente enviar recursos, como estrangeiros podem mandar recursos para cá. Sim. São quantias e tem que ser dinheiro de origem legal. É estratosférico. O governo arrecadou 46 bilhões, dos quais 46% desse dinheiro que foi arrecadado e que vai ser arrecadado serão repassados aos estados e os municípios. Então, os municípios e os estados também necessitam desse dinheiro para resolver os seus problemas de caixa, assim como a União também precisa desse dinheiro. Desse dinheiro, o percentual para regularização é de 15% de imposto, mais 20,25% de multa por ter possuído dinheiro lá fora ilegalmente. Então, são um total de 35,25%, um montante acima da tributação brasileira, que é de 27,5%, na tabela progressiva do imposto. E então, esse programa já está aberto, já podemos trabalhar em cima disso, já estamos fazendo em larga escala. E, se me permite, eu queria informar que repatriar, e aí eu peço muito cuidado das pessoas que estão tentando fazer isso sozinho. A repatriação consiste em 4 etapas. Você quer que eu fale já de uma vez? Consiste em 4 etapas. A primeira é o preenchimento dos formulários e o pedido de autorização à Receita Federal para pagamento das multas e do imposto. Não. Online você faz o seu preenchimento. O EUI não é o físico, né? Eu me dirijo à Receita e digo que tenho
Tanto, bens lá fora. Dinheiro, ou imóveis, ou créditos, tudo é para ser repatriado. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Aí eles geram a guia do DARF para você recolher na instituição bancária. Você pode recolher com seu dinheiro aqui, ou pode trazer o dinheiro só para pagar aquele DARF. Então a primeira etapa é preenchimento dos formulários da Receita e pagamento do DARF. Primeira etapa. Segunda etapa que as pessoas estão deixando para trás, e a própria... Eu sou modesto, então vamos dizer que eu tenha $1 milhão lá fora. Aí eu sou modesto, né? Modesto, fala modesto. de 30 bi, extremamente eu sou modesto, Carlos. Extremamente modesto, hein? Sim, eu tenho 1 bi lá fora, aí eu digo a Receita, informa a Receita que tem 1 bi. Sim. Aí a Receita emite uma guia de 270 milhões de dólares para você pagar até o convencimento até o dia 31 de julho. Certo. Esse é o segundo passo. Exatamente. Emitir a guia. Exato. Mas não preciso dizer de onde vem esse dinheiro. Não, preciso dizer qual banco que está. A origem de como chegou ao banco. Não, a origem, não. Eles podem, a lei diz que você pode ser arguído sobre isso, porque eles querem que você argua dinheiro de origem lícita. A lei diz lícita. É muito difícil você dizer que dinheiro é aquele lá que está lícito. Porque... No teu caso foi por água abaixo. Ele pode ter sido enviado muitos anos atrás, ainda mais que nesta nova etapa da repatriação, é possível repatriar também os bens existentes em nome de espólio, que no anterior não tinha forma de você fazer isso. Então, como é que você vai saber se o meu pai, o meu avô, o meu tataravô mandou o dinheiro para lá de forma lícita? Eu não sei como que faz isso para poder dizer se é lícito ou se não é. É verdade? Então, continuando, logo a seguir você tem que preparar. Se você declara que você possui um bem lá fora, você tem que retificar ou retificar as suas declarações de imposto de renda desde 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, e se já fez em 2017, retificá-la também. Últimos 5 exercícios. Sim, porque é um bem que você passou a ter num banco ou um imóvel que você tem lá fora, então você tem que trazer aquele bem para dentro da sua declaração. O outro detalhe importante nessa repatriação é o preenchimento dos formulários próprios do Banco Central. Porque todo brasileiro que possui mais de $100 mil no exterior já era obrigado e é obrigado ao preenchimento do BCE. O BCE, DCE, Declaração de Capitais no Exterior. O DCE é preenchido para todas as pessoas que têm mais de $100 mil. Se você declarou que possui esses dólares ou esses bens lá fora, o DCE também vai ser obrigado a fazê-lo. E a multa do DCE, não há pagamento por preenchimento do DCE, mas há uma penalidade muito grande por não fazê-lo. Essa penalidade pode chegar a R$250 mil por ano só por não preencher o formulário. E por último, é um negócio pouco conhecido dos brasileiros que chama SWIFT. O SWIFT é o cruzamento das informações Banco Central, Receita e instituição lá fora, que é feito através de uma instituição bancária. No Brasil, os bancos de investimento, as corretoras e os bancos comerciais é que fazem o SWIFT. Então, são 4 etapas a repatriação. Não é um trabalho ultra simples, não é só preencher aquilo na Receita, que não está resolvido. Não está resolvido. Tem que preencher todas as etapas e são cronológicas. Uma depende da outra. Então, é preciso fazer isso corretamente. Esses valores são reais? São valores reais, às vezes chegam no nosso... Subestimados, superestimados? Não, absolutamente real, porque a Receita pode a qualquer momento pedir a cópia do extrato bancário onde você tem. Os valores serão repatriados com data base de 30 de junho de 2014. É que quando eu disse que sou modesto e falei em $1 milhão, o Carlos se assustou. Não, tem coisas assim, como você disse que o programa é um bate-papo, sim. Ligou uma senhora aqui em São Paulo no meu escritório e disse assim: olha, queria repatriar 8 mil. Eu falei: senhora, 8 mil só não precisa repatriar porque é muito pouco. Ela falou assim: o senhor não está entendendo, é 8 milhões. Eu disse: 8 milhões de dólares? Não, 8 milhões de libras esterlinas. Mais uma casa que eu tenho nas montanhas na Suíça e uma outra na Alemanha. Eu disse: sim, 35,22% é que o governo brasileiro precisa de arrecadar.
Ela disse, é muito caro, acho que eu não vou fazer. Eu falei, só faz sim, só deve assim. Quase 90 anos. Estas situações que o senhor diz, né, que a origem não dá como... Se o pai dela, o avô dela, alguém deixou por lá. Eu não sei como dizer se isso é verdade, se é de qual fonte. Perfeito. Você está conosco no Gente que Fala, o Dr. Francisco Arrighi, ele é advogado, é diretor da Fradema Consultores Tributários, também engenheiro sanitarista Eduardo Pacheco, diretor do portal Tratamento de Água, e o historiador Carlos Machado, autor do Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. Acertei? Exatamente, esse nome enorme, para dar conta do conteúdo do livro. Este livro é muito bonito, muito bem ilustrado, é um livro ricamente elaborado, né? Muito bem ilustrado. Como é que você... Parece uma pergunta sem... Belíssimo papel. Belíssimo, papel de muita qualidade. Você sabe que na Namíbia é um dos poucos países do mundo onde você faz reuso de efluentes para fins potáveis com tecnologia de ponta, uma tecnologia extremamente elevada. São poucos os lugares do mundo que fazem isso. O reuso de efluente para fins não potáveis é muito comum, a gente faz isso na indústria com muita frequência, mas o reuso para fins potáveis está começando a surgir. Já fizemos um evento aqui na Faculdade de Saúde Pública sobre isso, no auge da crise hídrica de 2014, onde a cidade de São Paulo quase entrou num colapso, as pessoas não se dão conta do quão grave foi aquilo. E a Namíbia tem tecnologia de ponta nesse sistema. Boa parte do país é abastecido dessa maneira. E outros lugares também, Singapura, já tem plantas assim na Califórnia. É muito interessante. As pessoas não se dão conta e é extremamente bem feito lá, com muita segurança, inclusive. Eu vou pedir tua gentileza, vou convocar o Ricardo Godoy, já a gente fala do teu livro Gênios da Humanidade. Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos, sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzo entrevistando a doutora Albertina Takeuchi. Sobre a importância desse tão precioso líquido, levando em conta que a água é um bem natural que deve ser preservado a qualquer custo. Doutora Albertina, a senhora não acha que é necessário criar um momento de reflexão, análise e conscientização do uso da água? Com certeza. Eu acho que a água, ela é, na verdade, a nossa sobrevivência. Se a própria coisa que falou da questão de quanto que nós usamos água no nosso corpo, e quero lembrar uma coisa, na gravidez é fundamental, porque a infecção urinária, 50% das infecções urinárias que as mulheres têm são na gravidez. E a gravidez causa, por falta muitas vezes de água, que essas mulheres não tomam, que seguram inadequadamente a urina, então dá partos prematuros e dificuldades no parto. Então, seria isso. Muitas mulheres, depois da terceira idade, ou na adolescência da terceira idade, têm infecções urinárias. E a questão de tomar muito líquido. Então, para a mulher, em todas as idades, é fundamental a água. Mas só lembrando essa parte médica, agora, realmente, a água hidrata a pele. Não precisa de tantos cremes para fora, porque não adianta repor aquilo que você não tem. Então, se você repõe água, é muito maior do que a reposição hormonal, que está todo mundo alucinado. Existe um horário correto para se ingerir água? É melhor durante a manhã, ou antes do almoço, ou durante as refeições? Tem aquela... A gente ouve falar que pode dilatar o estômago. Tem essa questão ou não? Eu acho que 3 litros, 2 litros de água tem que ser a todo momento. Então não importa mais se é antes ou depois. O pessoal se preocupa tanto de comer tantos carboidratos, depois fala água depois do almoço, encher o estômago. O que enche o estômago é um monte de farinha, um monte de chocolate. Agora, se você toma uma dieta adequada, com verduras, frutas, toma água antes e depois, quer dizer, realmente, eu acho que nós somos vítimas hoje da indústria do consumo, realmente. Então, que tem criança que nunca pôs água na boca e vive tomando refrigerante, todos os tipos, né? Então, eu acho que realmente o que discutindo a questão do exemplo.
É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigado pela atenção. Encerramos mais uma edição desse evento que tem o patrocínio da Sabesp. A gente se encontra no próximo programa. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o engenheiro sanitarista Eduardo Pacheco, o advogado Dr. Francisco Arrighi, da Fradema Consultores Tributários, e o historiador Carlos Machado. De onde você imaginou escrever, compilar todos esses dados para gênios da humanidade, Carlos? Bem, inicialmente eu morava em Diadema e trabalhava em São Paulo e gostava muito de comprar revistas da comunidade negra norte-americana, como Ebony e Essence, revistas negras estabelecidas lá nos Estados Unidos. E no mês de fevereiro, em 1996, saiu uma propaganda dentro da revista da empresa norte-americana chamada McDonald's, uma empresa de fast food internacional, e lá estava escrito assim, traduzindo: todo dia você usa uma dessas coisas: a caixa de correio, o pino de golfe, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, a geladeira, a caneta tinteiro e o semáforo. Você está celebrando a história negra. O mês de fevereiro nos Estados Unidos é o Black History Month, o mês da história negra, criado por um historiador também negro chamado Carter G. Woodson, que escreveu o livro The Miseducation of a Negro nos anos 30. Então, anos 30, nos se anos falasse 30. negro agora, seria linchado. Não Niger, né? É Negro, né? Negro, né? Em vez de Colored People, né? Sim, pessoa de cor, né? E ele criou esse mês e virou uma referência. Aqui no Brasil seria o mês de novembro, o mês da consciência negra, né? Eu tinha 25 anos na época, já tinha terminado meu ensino médio, estava fazendo o pré-vestibular, e aquilo me deu um choque. Eu falei assim, como? Eu imaginava ser uma pessoa altamente informada, ia em bibliotecas, comprava jornais, comprava revistas, achava que era bem informado, mas essa informação me fugiu, assim, eu fiquei impressionado com isso. Eu sabia de alguns legados da população negra na área da língua portuguesa, no futebol, na parte de alimentação, dentre outras, mas na área da ciência e tecnologia foi uma novidade para mim. E eu comecei a conversar com amigas e amigos, e para eles também era novidade. Então foi por aí o processo. Aí passou mais ou menos 10 anos e eu falei assim, é necessário escrever um livro a respeito disso. Mas eu nunca tinha escrito nada, a não ser trabalho escolar. Assim, é uma responsabilidade muito grande. Quantas páginas tem esse livro? Tem 253 páginas. Mas eu tenho material para 500 páginas. Letrinha pequenininha. Exatamente. Eu, na fase da presbiopia, tenho dificuldade para ler esse livro. Hoje é fonte. Né? A fonte é uma fonte interessante. Fonte 12. Hoje é fonte. É verdade, estou entendendo. E eu já estou nessa, é muito tempo. Mas essa propaganda do McDonald's foi só o início de uma grande pesquisa, e eu tenho a plena consciência de que, assim, enquanto tiver vida, assim, eu não vou dar conta da complexidade do que a população africana e afrodescendente inventou. Quem você descobriu no Brasil aqui que consta no teu livro? Olha, bem, o Pelé não vale. Não. É pessoas na área da ciência e da tecnologia. Porque é isso. Pelé até eu sei. Então, a população negra, geralmente ela é vista aqui no Brasil como contribuidora na área do futebol e na música, principalmente samba, funk, pagode, né? Isso está muito forte, assim, é um imaginário muito forte sobre a população negra. Mas nos Estados Unidos eles também têm destaque, podem cantar, mas não podem frequentar o clube que eles cantam, até hoje ainda. Então, assim. Tem essa realidade, então, né? Essa realidade lá ainda existe, graças a Deus nós não temos aqui. Apesar de todas as lutas que eles implementaram, né? Eles têm universidade historicamente negra desde 1865, né? Sim. Eles têm uma tradição universitária acadêmica muito forte, muito mais forte do que aqui, né? Então, aqui no Brasil, eu trabalhei com algumas pessoas que não são tão conhecidas, como, por exemplo,
Sônia Guimarães, que é a primeira física, a primeira PhD em física do Brasil. Eu tenho Oswaldo Luiz Alves, o mais antigo professor do Instituto de Química da Unicamp. Eu tenho Sebastião José de Oliveira, que é um especialista já falecido em entomologia, trabalhou durante décadas na Fundação Oswaldo Cruz. Então, e também André Rebouças, o pai da engenharia brasileira. Tem outras pessoas. Inicialmente o livro tinha mais inventores e cientistas norte-americanos, da América Central e de diversos países do continente africano. E aí eu senti a necessidade de trazer esses inventores e cientistas, porque quando eu comecei a pesquisar na internet brasileira em 96, quando eu jogava inventores negros ou cientistas negros, aparecia essas pessoas como uma obra de ficção. Não havia interesse em pesquisar sobre essas pessoas. E hoje em dia, se você joga cientista negro, pesquisador negro, cientista negra, você vai encontrar centenas de milhares de sites, de links sobre esse assunto. E eu sou um dos responsáveis por isso. E o teu livro traduziu Gênios da Humanidade e colocou todos eles aqui, ou pelo menos boa parte deles. Eu tento colocar uma parte deles, porque existe uma grande diversidade e o incrível é que como esse legado científico, tecnológico, ficou escondido durante séculos. Nós tivemos dois grandes problemas que impediram esse conhecimento, que foi a escravidão, de aproximadamente 350 anos, e o racismo institucional. Eu nasci em 1970, tenho 46 anos, e na escola o que eu aprendi sobre cientistas eram homens brancos. Não tinha mulher branca, não tinha homem negro, não tinha homem indígena. Não havia diversidade humana a ser ensinada na escola. Eu aprendi que tinha uma cientista branca famosa que ganhou 2 prêmios Nobel depois que eu saí da escola. E mesmo ela tendo ganhado 2 prêmios Nobel, não foi suficiente para ela ser colocada nos livros de ciência. Eu acho incrível isso. Perfeito. Você está conosco no Gente que Fala, nosso contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zé Couté. Gisele, abordando ainda o nosso assunto sobre reforma da Previdência, proposta que passará por reajustes, ajustes, né? Não reajustes, ajustes. Mas que ajustes são esses, Gisele? O relator da reforma da Previdência Social, PEC 287-2016, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS, confirmou na quinta-feira, dia 6, que deverão receber ajustes os pontos mais polêmicos do projeto, como as regras de transição, as pensões, a aposentadoria rural, o BPC, benefício de prestação continuada, e as aposentadorias especiais de professores e policiais. O parlamentar disse apresentar em 18 de abril seu relatório à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a matéria. Só então os detalhes das mudanças deverão ser conhecidos. Mas, Gisele, há uma justificativa para esses ajustes? O objetivo é preservar direitos das populações mais pobres e vulneráveis, disse Arthur Maia. No caso de policiais e professores, o relator destacou que são categorias historicamente contempladas com condições diferenciadas de aposentadoria. Os ajustes vão no sentido de buscar um equilíbrio maior, um senso de justiça maior. Não há riscos de quebrar a espinha dorsal daquilo que tem o objetivo de trazer a regularidade fiscal, afirmou. Mas quando houve uma decisão por essas mudanças? A decisão foi anunciada após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, que chamou Arthur Maia para tratar do assunto. Do encontro também participaram o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, e o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Segundo Arthur Maia, as reivindicações que chegaram a Temer são as mesmas apresentadas aos deputados. Com eventuais ajustes, estará preservado o fim de qualquer privilégio. Estará mantido o teto do INSS de R$ 5.531 para aposentadorias.
declarou o relator. E o relator declarou alguma coisa sobre a regra de transição? Em entrevista, Arthur Maia não detalhou os ajustes que serão feitos. Ele disse, porém, que no caso das regras de transição, a idade para o trabalhador se encaixar ou não na reforma pode ser modificada em relação aos limites previstos no texto original enviado pelo governo. 50 anos no caso dos homens e 45 anos no caso das mulheres. As regras de transição são um pouco complexas. Uma hipótese seria trabalhar em uma combinação entre a idade mínima e o tempo de contribuição. Outra seria estabelecer na PEC uma idade mínima de aposentadoria como critério de transição. Poderia ser, por exemplo, dizer que a partir da promulgação da PEC, ninguém se aposenta com menos de 60 anos ou 57, ponderou. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, grato mais uma vez pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zacopé, e o nosso boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações não apenas aos associados, mas ao público em geral. Nesta edição de Gente que Fala, engenheiro sanitarista Eduardo Pacheco, advogado Dr. Francisco Arrighi e o historiador professor Carlos Machado. Eu vou enfatizar sempre que o senhor veio do Rio de Janeiro para participar do nosso Gente que Fala, com sua agenda intensa, e encontrou um momento de nos inserir aí nas suas atividades. Agradeço imensamente. Perfeitamente, eu é que agradeço. Estou muito feliz de ter podido estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. Vai ficar mais ainda, não vai embora já não. Ah, ok, está ótimo. Mas eu gostei muito da colocação da pessoa que participou por último, da Gisele, que ela pôde esclarecer que haverá uma transição. Não haverá perdas para quem está trabalhando agora, vai ser assim. Haverá uma transição, acredito que tudo será resolvido porque o governo necessita disso. Eduardo Pacheco, recentemente São Paulo viveu o chamado crise hídrica. Parecia que, de repente, descobriram que a água poderia faltar. Nós corremos risco disso acontecer de novo? Olha, infelizmente sim. Do que aconteceu lá, que foi uma surpresa para todos da área, por exemplo, o sistema Cantareira, que foi projetado no final da década de 60, construído em 70, sempre foi um espetáculo, né? E aconteceu o que aconteceu, ele praticamente secou. Foi uma surpresa para todos. Pelo Dom Pedro II, né? Viabilizado em 1970. Como obra de engenharia, o sistema Cantareira é bárbaro, né? As represas todas, a própria estação de tratamento do Guaraú. Mas pegou o pessoal de surpresa da fragilidade do sistema, e aí as pessoas começaram a se questionar, será que vale mesmo 20 mil reais um metro quadrado ali na Faria Lima? Vale se tiver água e se não tiver. Você não é ligado diretamente ao setor, mas quando se diz que 5 milhões de pessoas são atendidas pelo sistema Cantareira, isso é real? Tem mais gente, tem menos gente? Porque eu fico imaginando, nós temos na cidade de São Paulo 11 milhões de habitantes. Nós temos na grande São Paulo mais de 20 milhões de habitantes, né? Então, um quarto disso é só o sistema... A gente fala muito do Cantareira porque ele é o maior sistema, né? Não é o único, mas uma coisa a gente também critica, mas algumas coisas tem de bom e são várias, né? A Sabesp, que é a maior e melhor companhia, apesar de tudo, é a maior e melhor companhia de saneamento do Brasil ainda. Os sistemas são interligados. Então, essa interligação... de interligação, e se melhorou alguma coisa... Se melhorou alguma coisa depois da crise, foi aumentar a interligação dos sistemas. O nosso problema, você perguntou se acontecer de novo, se acontecer uma seca, o problema vai voltar, porque o nosso problema é a falta da água bruta, que a gente chama, não a interligação dos sistemas, né? Então, fizeram agora o sistema São Lourenço, que é um sistema novo, que é uma PPP, né, que vai trazer água de 84 quilômetros daqui. Mas se tem uma seca severa, também a bacia do Juquiá vai sofrer esse problema. Então, o nosso problema é... Juquiá vem lá de cima, lá de... É do centro do estado, né? De Minas é... Não, mais para o oeste do estado. Então, assim, o que o pessoal tem feito muito, a gente critica... Juquiá, mas eu estou perguntando mais, quando nós temos falta d'água aqui, é porque não choveu em Minas? O sistema Cantareira, ele tem a interferência um pouco do sul de Minas, e vocês têm a região da bacia do Piracicaba também.
Mas o que acontece? As tecnologias que o pessoal tem feito, as soluções, elas são muito imediatistas no sentido de fazer reversão de bacia, que a gente chama. Isso é muito complicado, você veste um santo e desveste o outro, quando você começa a fazer muita reversão de bacia. É onde o Rio de Janeiro ficou bravo quando São Paulo quis a água do Paraíba. Então, o Rio de Janeiro tem um problema gravíssimo, porque vocês estão absolutamente pendurados no sistema Guandu. Né? E quando tem problema nessa bacia que abastece o sistema, vocês vão ficar sem água. E aí tem um outro problema, as indústrias que estão, você tem o retorno da cunha salina, que a gente chama. Então, se você não manda água doce suficiente para desembocar para o mar, aí falando português mais simples, você começa a ter um retorno da água do mar contaminando a sua água doce. Mais ou menos isso que acontece. Então, além de faltar água, você contamina a que você tem. E isso tudo precisa de um planejamento muito mais amplo. E o problema do saneamento ele é muito mal cuidado no Brasil, porque as obras são caras. E são caras por quê? Porque a gente não teve planejamento na ocupação do país. Então, assim, não tem cabimento eu colocar 12 milhões de pessoas em 0,nada% do território nacional. E, sendo que onde eu tenho mais água não é aqui. Inclusive, onde está São Paulo, a bacia do Alto Tietê, toda essa região nossa, é onde tem menos água no país. Nosso consumo de água aqui está muito parecido com o agreste nordestino. Onde tem muita água, a maior bacia hidrográfica do mundo é o Amazonas. Bom, a gente não quer ocupar o Amazonas, ao contrário, queremos até preservá-lo. Tá? Bom, então vamos planejar, porque Israel não chove, não tem água e ninguém tem esse problema lá. Então, mas eles são ricos? Não, não são, eles são planejadores. Né? Então você consegue ter, queremos ter 12 milhões de pessoas, um em cima do outro aqui em São Paulo, queremos. No Planalto, onde não tem água, bom, queremos. Apesar de tudo, queremos, então vamos planejar. E esse planejamento necessita de muitos investimentos. E as tarifas que são cobradas do saneamento não comportam isso. Eu morro de inveja do pessoal da energia. A gente tem uma briga mais ou menos razoável, porque o pessoal da energia é o seguinte: começou a faltar água, a hidrelétrica não dá conta, ele entra com a termoelétrica. Aí fala que a bandeirinha de verde passou para vermelha, dobra o valor da sua conta e você paga. Na crise hídrica, se isso tivesse acontecido com a conta de água, seria uma convulsão social. E aqui a gente, de novo, colocar uma classe média, pai, mãe, filho, 2 filhos, tal, quanto que eles gastam de celular e energia elétrica, TV a cabo? R$400. De água ele gasta 25. E se passar para 27 vai ficar bravo. Então eu falei, então tá bom, você vai ficar sem água, porque o governo finge que faz o serviço bem feito, né? Não faz, você finge que está pagando, não está pagando o suficiente para isso. Mas as pessoas pagam R$150 por uma conta de celular. Então você quer ter qualidade de água. Economizando água. Não, e esgoto. E vamos falar claro, como é que você mantém saúde sem esgoto? Eu brinco que assim, Ministério da Saúde devia chamar Ministério da Doença, porque o Ministério da Saúde é o nosso, é o saneamento. Sim. O Ministério da Saúde cuida do cara que já está doente. Quem vai evitar que ele fique doente é o que a gente faz, tratar água e esgoto. Né? Ninguém fala de esgoto. O esgoto é gravíssimo você ter contato com o esgoto. Todas as contaminações possíveis estão ali, perto de você. É uma favela. Como é que você controla a saúde pública numa favela sem esgoto, sem coleta de lixo? Ou, mesmo quando tem água, ela é potável até um certo ponto. Se a distribuição é mal feita, você contamina inclusive a água que você está tomando. Então, assim, o saneamento precisa, e falta para a gente, assim, pessoas que realmente defendam o saneamento no Brasil. Mas a população precisa comprar a causa. A população precisa demandar isso. Então, assim, celular é importante, cara, mas se você ficar sem água, você consegue sobreviver 2 dias. Sem comida, 5. Sem água, 2. Sem celular não dá nem 1 hora. Sem celular... Hoje em dia, sem celular, ninguém sobrevive. Não dá nem 1 hora. Um grande problema nas empresas, por sinal. Pois é, ficam usando inadequadamente. O professor está certo, não? Sem celular, nem 1 hora. Mas a solução seria o reflorestamento? Começa com uma delas, muito bem lembrado. Proteger os mananciais é fundamental. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Nova York, pra você ter uma ideia, a qualidade da água que chega em Nova York, ela praticamente não passa por nenhum tratamento. Isso porque os mananciais que abastecem a cidade são altamente preservados. O fato de a gente não preservar os mananciais, por exemplo, o Guarapiranga e a Billings, que são reservatórios grandes que a gente tem em São Paulo, eles são tremendamente contaminados. Principalmente da Billings. Quando começaram a cogitar trazer água da Billings, falaram, olha, as estações de tratamento de água não estão prontas para pegar água de qualquer ponto da Billings. Ela é pior do que o esgoto, porque ela também tem lixo. Pior que o Guarapiranga? Muito pior. Então, assim, e é uma pena, porque é um reservatório gigantesco.
Então tem que ser feita uma série de procedimentos para proteger os reservatórios, né? E a gente não protege. É interessante isso. A sua colocação é muito válida. Eu vou, de novo, convocar o Ricardo Godoy aqui no Gente que Fala. Olá, amigos do programa Gente que Fala Eventos. Sejam bem-vindos para mais uma edição especial sobre água. Vamos ouvir a jornalista Vanessa Palazzi entrevistando a nutricionista Roseli Rossi. Ô, minha querida Roseli Rossi, sugestões não faltam para melhorar as condições da nossa água, não jogar lixo nos rios e lagos, economizar água nas atividades cotidianas, banho, escovação de dentes, lavagem de louças, reutilizar a água em diversas situações, respeitar as regiões de mananciais e divulgar ideias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas. Então perguntamos para você, querida Roseli, quais os cuidados que uma dona de casa deve tomar para usar a água com o máximo de correção, seja para cozinhar ou apenas para lavar a louça? Eu acho que, como já foi dito aqui, essa questão de lavar, cuidar da caixa d'água, né, ter essa periodicidade para fazer essa limpeza da caixa d'água e essa vigilância nos canos, como foi dito aqui, é imprescindível. Uma vez que a gente tem a Sabesp, que cuida com todo esse aprimoramento, com essa tecnologia, para chegar a uma água com qualidade, a gente tem que fazer a nossa parte. É que a gente sempre criticar é muito mais fácil. Então cabe a cada um de nós já ter esse tipo de controle. Segundo, é lógico, a gente ter um filtro de boa qualidade. Se eu estou falando do bebezinho, estou cuidando, fazendo a hidratação do bebê, a mamadeira do bebê, aí eu vou ter um filtro com boa qualidade, porque ele tem uma outra necessidade. Se eu estou falando com pessoas idosas, pessoas doentes, também eu tenho um outro tipo de cuidado que eu tenho que ter na água que eu vou utilizar para essa pessoa beber. Então depende, cada caso é um caso, mas eu acho que cada um de nós tem que ter esse tipo de cuidado, pelo menos. Né? Temos essa obrigação de compartilhar essa informação, cada qual com o seu segmento, para que a gente consiga, nem que gradativamente, mudar, né, aos poucos a cabeça com o conhecimento das pessoas e fazer uma sociedade melhor. Tem a água vital, a água é vida. Né? Tanto é que você nasce banhado e aí a gente sabe que nosso corpo é formado por 60% de água, 70% estão nos nossos músculos, o restante na parte de secreções, da líquido. Então a gente sabe o poder que a água tem no nosso organismo. A gente consegue ficar muito mais tempo sem comer do que sem beber. É este recado que nós aqui do programa Gente que Fala queremos deixar para vocês, aos nossos ouvintes, espectadores. Muito obrigada pela atenção. Gente que Fala, nós estamos já no finalzinho, mas Maria do Socorro da Vila Guilherme diz que concorda com o professor Carlos, com as reformas do governo só ficará faltando um feitor com um chicote. O chicote já existe disfarçadamente, viu, Maria do Socorro? Juliana da Pompeia, Eduardo Pacheco, alguém que utilize água de poço artesiano deve tratar a água antes de utilizá-la? Não tenho a menor dúvida. Existe uma forma de tratamento? Sim, sem dúvida. Olha, água para consumo humano não é uma coisa subjetiva. Água boa, água ruim, água bonita, água feia. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2914 de 2011, que é extensa, grande e muito bem feita, de nível internacional. Ela diz o que é uma água potável. Então você coletou água de um poço. Primeiro, o poço tem que ser regularizado pelo DAER, se for em São Paulo. No Rio de Janeiro tem os órgãos também. Então o poço ele tem que passar por uma regularização para perfurar e depois para operar. Ainda assim, mesmo que você passou, regularizou seu poço, a água vem não potável, é comum que venha, com ferro, manganês, dureza elevada, cálcio, magnésio, isso é comum acontecer. E às vezes até contaminações mais graves. E ela tem que passar por um tratamento para adequar a portaria do Ministério da Saúde, senão você tem uma chance grande de se contaminar de forma terrível. E às vezes a água ela tem um aspecto que não... Por exemplo, você pega esse copo de água cristalina aqui, e se aqui estiver repleto de vírus da hepatite, você não vai ver. Se tiver algum contaminante como mercúrio dissolvido, outras coisas gravíssimas, ou até contaminações biológicas, você não vai ver. Então, assim, não tem água boa, água ruim, tem água que segue o padrão de potabilidade. É fundamental, não tome água de qualquer lugar. É muito perigoso.
O professor Carlos, o Marcos de Pinheiros, ele faz referência à coautora do seu livro, consuleza Alexandra Loras. É isso? Sim, isso mesmo. Que eu nem citei a tua a autora do livro, Alexandra Balder Loras. Exatamente. Ela foi de grande importância para que esse livro pudesse ser publicado. Eu ontem, conversando com ela, e já em outros momentos também conversando, eu agradecia mais uma vez. Ela conheceu meu trabalho através da internet, né? E o que eu fiquei triste é que por 10 anos eu fiquei batalhando para que esse livro fosse publicado, esse legado negro na área da ciência fosse publicado, mas ninguém, foram de editoras pequenas a editoras grandes até chegar ao Ministério da Educação, ninguém se interessou por esse tema. Então foi necessário vir uma consuleza francesa se interessar pelo assunto e colaborar para que essa publicação viesse à tona, né? E nós temos a Lei 10.679 de 2003, que fala sobre a história da África e dos afro-brasileiros na educação, e mesmo assim, não foi as pessoas aqui no Brasil não se debruçaram, não se interessaram pelo assunto. Mas isso não é o teu livro, não se interessa por livro nenhum. Onde eu encontro o teu livro? Você encontra na Livraria Cultura, no site. Na internet tem algum site? Da editora DBA. Teu site para localizar tem. O meu site chama endereço. www.leistatutodaigualdaderacial.blogspot.br, né? Eu tenho um perfil no Facebook, eu tenho mais de 3.600 pessoas que me seguem no Facebook. Carlos Machado. E tem a capa do livro, que é A Cabeça de Fé, feito na Nigéria, descoberta em 1938. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, Zé Copé. Eduardo Pacheco, portal Tratamento de Água, como eu acesso? Olha, é www.tratamentodeagua, tudo junto, sem acento.com.br, e o site também, saneamentoBásico.com.br. Agradeço a gentileza de ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer. Que Fala, muito bacana. A possibilidade de relembrar o nosso querido Lorival Pacheco, teu pai. Muito obrigado. Muito grande abraço. Feliz. Dr. Francisco Arrighi, mais uma vez a tua gentileza de ter nos colocado na tua agenda vindo do Rio para cá. Isso. A Fradema, que é a minha empresa, vocês encontram em 11 estados do Brasil, no www.fradema.com.br. Eu nem perguntei, porque o senhor disse que não tem nem WhatsApp. Não tenho WhatsApp, não tenho página no Facebook, não tenho nada. Mas a Fradema tem. A Fradema tem, muito bem assessorada, por sinal. Qual é? Repete, por favor, que eu entendo. www.fradema.com.br, em 11 estados do Brasil. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Perfeitamente, muito obrigado. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benevené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.